mais um vídeo nessa manhã. Que Deus esteja abençoando. E antes de ler a palavra do Senhor, quero pedir que você se inscreva no canal para receber nossos novos vídeos, que você deixe o seu like e compartilhe essa mensagem. Se edificar a sua vida, com certeza edificará a vida de muitos outros. Mateus capítulo 21, de 18 a 22. O capítulo nos fala a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém e da purificação do templo. Em seguida, Jesus relata, ou o evangelista Mateus relata um fato em que Jesus ele amaldiçoa e torna uma figueira estéril. No versículo 18 diz que no dia seguinte, de madrugada, quando ele voltava para a cidade, ele teve fome. E de longe ele viu uma figueira e se aproximou dela e não achou nada nela. Então, apenas folhas, diz a palavra de Deus. E disse à figueira: nunca mais você terá fruto. E assim, imediatamente, a figueira se secou. E os discípulos ficaram surpresos e perguntaram como foi que essa figueira ficou seca desta forma. E Jesus então respondeu: com certeza vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis isto com uma figueira, também com os montes, ou com o monte, dirá ao monte: transporta-te daqui para o mar, e acontecerá. E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mais uma vez, amados, aqui nós temos da parte de Jesus muitos ensinamentos. E o primeiro ensinamento que eu gostaria de frisar nesta oportunidade e perguntar a você se realmente você tem dado frutos. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 15 que nós temos que ir e dar frutos, e esses frutos sejam frutos perpétuos, que eles permaneçam. Então, amados, como crentes em Cristo Jesus, precisamos entender que somos chamados com um propósito, há um porquê. Jesus nos salvou, Jesus nos salva, Jesus tem salvado vidas com um propósito. Muitos acabam limitando esse propósito a, por exemplo, ir à igreja, ir ao templo dominicalmente, ou uma ou duas, 3 vezes por semana, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Mas isso não é dar fruto. Fruto é fazer da sua vida uma vida que realmente seja significativa para a honra e glória do nome de Jesus. Tive a oportunidade esses dias de conversar com uma irmã, Madalena. Ela é uma pediatra e já há 10 anos ela vive pela fé, mas ela tem entendido que Deus a tem mantido, que Deus a tem levado a muitos lugares do mundo para que ela seja uma transmissora da palavra de Deus, como médica pediatra que é. Eu glorifico o nome do Senhor, porque ela entendeu o seu propósito. Também glorifico a Deus pela vida da irmã Márcia, a doutora Márcia, que é dentista, e tem ido não somente aos sertões do Brasil, mas também a muitos lugares da África e da Ásia, com a finalidade de abençoar as vidas e de trazer cura, não somente cura física para os dentes da pessoa, mas também cura espiritual, porque a cada paciente que ela atende, ela ora, ela intercede, ela fala de Jesus ao povo hindu, ao povo do sertão, enfim. Esses são exemplos que nos inspiram e que nos mostram que temos que entender o nosso chamado, o nosso propósito. Qual era o propósito da figueira? Naturalmente era dar frutos,
e houve um momento em que, digamos assim, que ela teve o privilégio de alimentar o próprio Filho de Deus, Jesus, porém só haviam folhas nela, não haviam frutos. Tem muitas árvores frondosas, bonitas, com bastante aparência, mas que não produzem alimento, que não produzem frutos, porque frutos, eles alimentam as pessoas, eles geram vitamina às pessoas, e os frutos espirituais que nós podemos produzir, também devem gerar vida, vitamina espiritual na vida das pessoas. E assim aquela figueira ela foi amaldiçoada para nunca mais dar frutos. Amados, nós temos que tomar muito cuidado se estamos sendo úteis ou não para a obra de Deus. Se coloque à disposição, diga como o profeta Isaías, lá no capítulo 6, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga como como Samuel, que disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Diga como tantos outros que se dispuseram a fazer a obra de Deus, não somente personagens da Bíblia, mas vidas que nos inspiram no decorrer dos séculos até os dias de hoje. Nós podemos encontrar vidas que realmente nos inspiram a viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, para que não sejamos condenados com a esterilidade. O que é um crente estéril? É um crente que não dá fruto, é um crente que não gera vida, não gera outras vidas. Nós costumamos dizer que ovelhas geram ovelhas, e você, como uma ovelha do Senhor, tem gerado novas vidas, tem sido instrumento de Deus, ou você está estéril? Infelizmente, para aquela figueira não havia mais chance, mas eu creio que para mim ou para você, se estamos estéreis, há condições, há chance, pedindo a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, para que Ele volte a nos ajudar e que a sua obra seja realizada através de nós, certo? E aí, meus amados irmãos, também Jesus nos desafia a oração e a prática da fé, porque os discípulos eles ficaram surpresos. Na verdade, é como se eles não entendessem num primeiro momento, e talvez nem entenderam depois, o que Jesus estava fazendo ali. Eles não ficaram surpresos, porque aquela figueira deveria estar dando frutos e não estava dando. Eles ficaram surpresos porque, embora ela tivesse tantas folhas, estivesse aparentemente bonita, Jesus a tornou estéril. Essa foi a surpresa dos discípulos, e então eles questionaram no nível deles, no nível que eles tinham de espiritualidade, eles questionaram a Jesus como isso foi possível acontecer. Então Jesus disse que se nós tivermos fé e não duvidarmos, é interessante que essas duas coisas não podem andar juntas, a fé e a dúvida, elas são antagônicas, elas não se coadunam, elas não andam juntas. Então, ou nós temos fé, ou nós duvidamos. Uma certa feita eu estava discipulando uma pessoa, e ela com a Bíblia aberta, eu também, eu estava explicando as doutrinas elementares da salvação para aquela pessoa, e ela então, todo momento, ela colocava em xeque alguma coisa. E aí eu disse a ela, olha, se você crê que esse livro é a palavra de Deus, nós vamos continuar o estudo. Mas se você não crê que esse livro é a palavra de Deus, nós vamos parar por aqui, porque eu vejo que você tem muitas dúvidas. Então, a fé, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, ela é a certeza. A Bíblia não diz que ela é a dúvida, ela é a certeza. Mas certeza do quê? Daquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas podemos potencialmente, crendo em Deus, ver aquilo como se realmente estivesse acontecendo, e em seguida aquilo se materializa. É claro que depende também do propósito, da vontade de Deus. O milagre, ele não acontece quando nós
se é que podemos dizer assim, determinamos algo, mas acontece quando nós oramos, e se oramos, vamos orar de acordo com a vontade de Deus, e se for a vontade de Deus, aquilo vai acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Então tenha fé, não duvide. Essa situação que você está passando, essa dificuldade que te assola, ela pode ser resolvida sim. Jesus tem poder para fazer o milagre acontecer. E ele disse o seguinte, no versículo 22, para encerrar a nossa palavra de hoje: tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Amados, o que você precisa de Deus nesse dia? Qual é a tua maior necessidade? Mas não veja na perspectiva humana, veja na perspectiva de Deus. Eu desejo que Deus o abençoe no santo nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Obrigado porque, crendo no Senhor, crendo no Teu poder, crendo na Tua vontade soberana, nós podemos orar e receber de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, e fala com os nossos ouvintes e aqueles que estão assistindo.